a gente já fez essa aula de hoje aí, que é a parábola do filho pródigo. Eu vou repetir hoje. Na mesma dinâmica, a gente vai lendo e vai analisando. E vai ser bacana. Foi bacana a primeira, né? Vocês lembram? Vocês saltaram, vocês lembram? Não? Não lembram? Quando a gente fez o filho pródigo lá na outra igreja? Não? Então, que bom. Vamos indo, que a gente vai. Não precisa, se quiserem abrir, pode abrir, para facilitar. Está em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Tá legal? A internet deu? Deu? Boa noite, se tiver, quem estiver ouvindo. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. E vai ser bem interessante. Vai ser bem bacana. Vamos lá. O versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. A minha Bíblia está uma versão um pouquinho diferente, mas dá para a gente acompanhar. Então, nesse versículo aqui, o filho pediu para o pai a parte dele da herança. E aqui já vem o primeiro ensinamento. Não tem como você colher o que você não plantou. Ponto. Salomão fala que herança adiantada é maldição, né? E não existe herança de pai vivo. Então, isso aqui está voltado para a herança, mas o herdeiro, ele não... Oi? Lucas 15, 12. A gente está falando de herança, mas o que eu quero chamar a atenção ele quis escolher algo que ele não plantou, certo? E aí eu já transmito uma pergunta para vocês. Você tem querido colher alguma coisa que você não plantou? Ou o que você está pedindo para Deus, você tem plantado para que isso aconteça? Ou não? Então aqui já cabe a primeira pergunta. Isso que você quer para o seu ano, para ser um ano diferente, você está plantando? Você vai ser merecedor de colher? Porque a lei da semeadura independe e transcende qualquer coisa. Se você plantou, você vai colher. Agora não tem como colher o que você não plantou. Esse é o ensinamento do 12. Vamos continuar. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui a gente já tem, vamos parar aqui de novo, tem mais outro ensinamento. O que veio fácil, vai fácil. Então, se está doendo aí, se está difícil, é para você valorizar, é porque vai chegar na hora certa para você poder valorizar isso que está doendo. Então, não reclama que está difícil. Não reclama, porque o que vem fácil, vai fácil. E outro ensinamento aqui, voltado um pouquinho mais até para a questão financeira. Você sabia que a maioria do pessoal que ganha na Mega Sena fica pobre depois? Por quê? Porque gasta tudo. Veio fácil, é fácil. Exatamente. Muitos jogadores de futebol, hoje em dia os jogadores de futebol têm uma assessoria muito maior, né? Mas antigamente era muito mais comum, e até hoje em alguns casos a gente vê. Mas por que isso acontece? Porque ele come do fruto. Ele não sabe continuar plantando. Então recebeu aquela bolada, aquela grana, e aí ele come do fruto. E aí o fruto ele come com a semente. Então, ele não pega a semente e torna a plantar. E aí agora aplicando fora da vida financeira, o que você quer, você tem que plantar de novo, mais uma vez. Você precisa plantar. E aí quando você receber isso, o que você quer, não adianta você não continuar plantando. Eu vou dar um exemplo aqui da saúde. Se você estiver enfermo, está te pedindo para Deus algum livramento, Deus te livra. Se você, a partir dali, não mudar seus hábitos, não adianta nada. Né? Vai continuar, por exemplo do cigarro. Né? O pessoal que fuma, e aí quando tem algum problema de coração, geralmente é o que faz eles parar de fumar. Mas se continuar fumando, vai ter problemas. Né? Recentemente, inclusive, até perdi um amigo referente a isso. Ele não conseguiu parar, não foi por causa do coração, foi por causa da coisa, mas ele não conseguiu, ele deu um break, mas vira e mexe ele ainda não conseguiu vencer o vício 100%, acabou vindo a falecer esse ano. Então, você precisa entender que tem que continuar plantando. Então, se você receber alguma coisa, se você não tornar a plantar ela, você não recebe mais. Você comeu o fruto com a semente. Entendeu? Vamos continuar lá. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A crise só veio depois que ele gastou tudo, então não foi por causa da crise que ele gastou tudo. Aqui a gente já aprende outra coisa, não adianta você pôr desculpa em outras coisas. A culpa foi dele. A culpa não foi da crise, a culpa não foi externa, a culpa foi dele. Então a gente gosta, às vezes, de pôr a culpa, né?
em coisas externas. Não, a culpa foi dele. E é interessante, né? Como a Bíblia é perfeita, ela cita... Primeiro ela citou que ele perdeu tudo, para depois falar que veio uma crise. Vamos ler o 15 para eu completar essa parte. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ou seja, ele arrumou um emprego. Traduzindo aqui, ele arrumou um emprego. Olha que legal, ele tinha uma boa vida, quis colher o que não era dele, né? Ele sacou algo que era do futuro, para quando o pai dele falecesse seria dele, ele quis sacar algo do futuro no presente, perdeu tudo, ou seja, saiu caro para ele, porque toda vez que você saca algo do futuro no presente é caro, porque você não sabe o que fazer com aquilo, e aí ele perdeu tudo e teve que começar de novo. Aí veio aí sim, depois que ele perdeu tudo, chegou a crise, e aí ele teve que começar de novo. Beleza. Só que ele não sabia como gerar riqueza, porque aquela riqueza não foi gerada por ele. Então, quando você não sabe como faz, toda vez que você cai, você não consegue se levantar. Você só consegue se levantar quando você sabe fazer. Senão você não sabe. Quer que eu possa dar um exemplo aqui? Posso usar o senhor como exemplo? O senhor só sabe fazer com a mão esquerda hoje porque você sabia com a direita. Senão ele não ia saber. Ele ia ter que aprender. Aí demora um tempo maior. Mas quando você já sabe, você aprende muito mais rápido. O que você demorou anos para aprender com a direita, talvez você demorou meses com a esquerda. Porque você já sabe o caminho. E esse filho aqui, ele não sabia o caminho. Ele não sabia o que fazer. E aí ele arrumou um emprego. Só que ele não sabia o que fazer com isso. Porque a riqueza não era dele, não era ele que gerou. Ele estava perdido. Vamos continuar. 16. Ali desejava ele fartar-se das... Nossa, minha Bíblia aqui está muito difícil essa versão. Você tá... Isso aqui tem que ser bom para enxergar. 16, é que aqui tá. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele arrumou um emprego e aí ele queria comer a comida dos porcos. Aqui já vem outro aprendizado. Porque se ele arrumou um emprego, ele cuidava dos porcos e ele queria comer a comida dos porcos, por que ele não comia? Se era ele que cuidava, ninguém ia ver. Qual é o aprendizado aqui? Vitimista. Porque quem quer vai lá e come. Acabou. Então, quer dizer, ele se fez de vítima nessa situação. Porque se ele estava realmente com fome, era só ele ir lá, comer, e estava tudo certo. Quem é que ia descobrir? Ninguém. O porco não ia contar. E aí a gente tende a se fazer de vítima e se fazer de coitadinho quando as coisas estão meio ruins. Quando a gente está sofrendo um pouquinho. Aí a gente quer se fazer de vítima. Isso é todo mundo, tá? Estou falando aqui, mas também encaixa nisso. É uma coisa que a gente aprendeu. O que eu estou falando aqui é para que nós aprendamos juntos. Vamos lá. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Deixa eu continuar para o 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Completando a parte do vitimismo dele, ele não quis colher o que ele plantou. O que ele plantou? Ele pegou algo que não era dele, gastou tudo e ele tinha que sofrer aquela consequência. O que era mais fácil? Voltar para trás. Do que ele aprender com aquela situação, dar a volta por cima, começar como criador de porcos, depois crescer, ser o gerente dos porcos, depois ser o gerente da fazenda, depois ter a própria fazenda. Não, ele quis o mais fácil, voltar para trás. Ele quis o mais fácil. E toda vez que vai doer na gente, a gente tende a querer o que é mais fácil, voltar para trás. Voltar para trás é sempre mais fácil, mais seguro. Sabe por quê? Porque você já viveu aquilo. Tudo que a gente já viveu, a gente já sabe o que vai acontecer. Só que quando a gente passa por uma situação nova, vem a dificuldade, a gente não sabe como lidar e como vai ser depois dessa dificuldade. O que a gente costuma fazer? Querer voltar para trás. Então, a gente tem que aprender o seguinte sentido. Se erramos, temos que colher o nosso erro. Para aprender com isso. É importante a gente aprender com o nosso erro. Porém, eu estou batendo muito no filho aqui, né? Eu vou falar uma outra coisa aqui. Também ele nos dá aqui uma lição de humildade. De reconhecer que errou. E também isso é importante. Então a gente também tem que saber quando errar, pedir desculpa para quem errou. E não é vergonha nenhuma pedir desculpa, errar e voltar atrás. Né? Então ele deixa 2 ensinamentos aqui.
positivo, do qual ele se arrependeu, e a outra parte do qual era mais fácil voltar para trás e não seguir em frente. Porque, pelo relato aqui, foram poucos dias que se passaram. Então, quer dizer, ele não tentou por anos cuidar de porco. Ele não tentou lutar por anos. Ele viu que a labuta é pesada, né? Como a gente diz por aí. E aí falou, não, peraí, deixa eu voltar pro conforto. Então a gente tem que aprender com isso. Saber se errou, vamos colher o nosso erro, vamos dar a volta por cima e a gente vai vencer. Bom, vamos continuar. Estamos no 17, 18. 18 não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Vamos ler o 21 que ainda dá. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Toma uma água. Está muito rápido? Vai falar que eu sou muito devagar, que eu tenho que ser mais rápido. Tô tentando. E ela fala perto do microfone, tô falando. Tá melhorando, né? Tamo aí. Então, ele de fato voltou, falou com o pai, pediu desculpas. E aí a gente vai aprender algo com o pai agora, né? Que eu acho que é fantástico. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O que a gente aprende aqui com o pai? Isso aqui é uma coisa que eu estou querendo melhorar muito na minha vida. Quando a gente vê que alguém errou, a primeira coisa que a gente faz é julgar. A gente julga quando a gente vê que alguém errou. E eu estou querendo melhorar muito isso, porque eu entendi que quem mais afasta as pessoas da igreja somos nós que estamos aqui dentro. E quando a pessoa erra, a gente não abraça, a gente não vai pegar a melhor roupa e a gente não vai pegar o melhor novilho para abraçar a pessoa. O pai não perguntou o que ele fez com o dinheiro. O pai não perguntou nem sequer se ainda tinha dinheiro. Daqui para frente. Simplesmente dali para frente. O garoto podia ter se arrependido, podia estar com dinheiro ainda, só se arrependeu e queria voltar com o pai, voltar a estar perto do pai. E ele não perguntou se tinha acabado ou não, ele simplesmente honrou o filho e continuou dali para frente. E às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e primeiro julga. Eu vou trazer aqui uma situação só para você ver como a nossa cabeça é programada para nos enganar. A gente lê uma manchete. Esposa matou o marido. Jornal, imagina um jornal. Esposa matou o marido. Primeira coisa que a gente imagina, esposa é doida. Né? Primeira coisa que a gente imagina. Só que essa manchete, ela se acrescentou alguma coisa. Esposa matou o marido depois de discussão. Aí você já começa a falar, opa, acho que aconteceu alguma coisa. Mas primeiro a gente já estava criticando, matando ela. Criticando, né? Se uma pessoa entrasse aqui e contasse do jeito que eu estou falando, só até uma parte, a gente aí ia, opa. Mas aí tinha mais coisa. Aí esposa matou o marido, depois dele tentar matar ela. Aí meio que você fala, pô, estamos em casa, chega aí, né? Abraça a pessoa. Parece que nem aconteceu a mesma coisa. O fato é, veja bem, eu não estou aqui querendo discutir se é certo ou errado, não é isso. O que eu estou discutindo é o que a gente pensa quando escuta alguma coisa. Logo que a gente escuta alguma coisa, o que a gente pensa? Primeiro a gente já julga. Quando eu comecei a falar da esposa, a primeira reação foi, deixa eu me afastar aqui, peraí, deixa eu dar uma distância. Depois a gente, não, peraí, mas houve uma discussão? Deixa eu entender um pouquinho melhor. Aí a gente para ouvir. Aí depois entende o contexto inteiro e fala assim, não, tá tudo certo. Tudo. Aí a gente faz o nosso julgamento, né, de novo. Primeiro a gente julgou errado, depois a gente julga, não, agora tá certo, você tá absolvido. A gente quer ser o juiz, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né, no nosso dia? Eu dei um exemplo aqui meio chocante para que a gente pare para pensar, né? E todo mundo erra. Eu errei, você errou. Todo mundo erra. E a gente erra constantemente. Só que quando os outros erram, a gente tende a julgar. A gente tende a se afastar. Quando a gente poderia simplesmente abraçar. E eu acho que o papel da igreja, fazendo o que o pai fez, é muito legal. Porque reflete muito o que a gente tem que fazer. A gente não precisa... Se a pessoa entrar aqui ou se a pessoa cruzar o seu caminho, não interessa o que fez ela chegar naquele motivo que ela errou. Interessa dali para frente. Interessa ela aceitar Jesus, interessa ela receber o Espírito Santo e continuar em frente. Mas a gente tende a
até essa distância, né, da pessoa. E cada vez que a gente tende a fazer esse tipo de julgamento, eu acredito que a gente deixa de cumprir o nosso propósito, que é ajudar o próximo. Né? Então a gente deixa de ajudar o próximo e o nome de Jesus deixa de alcançar mais uma pessoa. Né? Vamos continuar que a gente tem mais aprendizado. 25. Enquanto isso, o filho mais velho, ou seja, o irmão desse, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Posso até o 29. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vamos lá que isso aqui vai ensinar. O irmão se preocupou com duas coisas. A hospitalidade do pai, com o outro irmão. Então, ele olhou para o lado quando ele devia estar olhando para dentro. Ele quis julgar o pai. A gente falou de julgamento agora há pouco. E aí ele quis julgar o pai. Porque ele não achava certo o que o pai fez. Mas porque ele estava olhando para o próprio umbigo. E depois, ele quis falar que faz muito. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa falar que você faz muito. Quem vai falar que você faz muito ou pouco são os seus resultados. Irmão, você não precisa falar que vai trabalhar muito para a pessoa que te contratou. Ela vai ver lá quantos metros de piso você sentou no dia. Às vezes você fala que trabalhou muito com 2 metros de piso sentado. Né? Sentou um piso a cada 3 horas e ainda parou para tomar café. Então o seu resultado vai falar mais do que o que você quiser argumentar. Então não adianta você falar que você faz muito. O teu resultado fala por si só. E aí quando você olha para o lado e esquece, você olha para o lado e esquece do seu, você começa a querer fazer esses julgamentos. A gente começa a querer julgar, a não entender. E aí eu tenho um aprendizado aqui com ele que eu achei muito interessante. Enquanto eu estava lendo na primeira vez, eu não tinha reparado. Por que ele ficou bravo? Porque pensa bem, ó, uma herança. E uma herança são 100% de alguma coisa. Se vai dividir para 2 filhos, por exemplo, 50% para cada um, certo? Se um já tinha pego 50% e ido embora e torrado, a parte dele estava lá. Por que ele não se alegrou que o irmão voltou? Eu fiquei pensando, por que ele não se alegrou? Porque nem ele estava produzindo o suficiente. Ele falava que trabalhava muito, mas nem ele sabia o que estava fazendo. Porque se ele estava de olho, ele estava com a mesma atitude do irmão, ele só não fez. Com o mesmo pensamento, ele só não fez. Porque não tem lógica. Porque a preocupação que o texto relata é que ele trabalhava muito e que nunca teve acesso ao novilho, a boa roupa, não sei o quê. Mas se o irmão, se a parte dele estava lá ainda da herança, por que ele estava preocupado? Né? E aí eu parei para pensar, eu falei assim, eu acho que ele não queria que o irmão desse a volta por cima. E aí eu aprendi mais uma coisa aqui. Quando alguém do nosso lado dá a volta por cima, a gente está se alegrando? Ou a gente quer o bem de todo mundo, mas que ninguém esteja melhor do que a gente? Né? Será que toca, né, quando você vê alguém prosperando mais do que você, conseguindo fazer alguma coisa mais do que você? Será que você se alegra de coração? Ou dá aquela espetadinha na carne de que você queria estar ali? Será que a gente tem se alegrado de verdade com a vitória do irmão? Será que a gente tem se alegrado de verdade que o irmão deu a volta por cima? E vamos continuar. 30. Vou pegar aqui agora, tá mais fácil. 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. 31. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. 32, para acabar. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se a gente não comemorar a vitória do outro, se a gente não se alegrar, quando a nossa vitória chegar, ela é vazia. Porque é para o nosso ego. A gente precisa se alegrar com a vitória dos outros. E ter compaixão quando os outros também caem. E
isso é um grande ensinamento, porque eu acho que a gente não sei, é muito difícil a gente conseguir se alegrar 100% do tempo. Muito difícil. Principalmente quando a gente quer muito uma coisa e uma pessoa consegue, às vezes, primeiro que a gente. E aí, eu fico pensando muito com isso, né? Que a gente planta o bem, a gente quer o bem, mas todo mundo é falho, né? A gente sempre tem um pontinho que faz com que a gente falhe, faz com que a gente não... Isso é bom, né? Porque a gente olha para dentro e está sempre querendo melhorar, né? E para finalizar aqui, para a gente fechar, o maior aprendizado é o seguinte: os erros que a gente cometeu, os problemas que a gente criou, a gente vai ter que resolver. Deus ele vai dar estratégia, mas se você criou o problema, você vai precisar resolver. Só para explicar bem isso, o filho quando perdeu tudo, o mais fácil, ele não quis resolver os problemas sozinho, ele quis voltar. Mas Deus deu a estratégia do que ele tinha que falar. Pode ver que no texto ele fala 2 vezes. Primeiro ele fala sozinho, como que ele ia pedir desculpa, depois de fato ele volta. Então quando você criar um problema, você vai ter que resolver. O problema que você cria, você resolve. Você só pede para Deus a estratégia, mas você vai ter que agir. Não tem como. Não tem como. Não adianta querer achar... Ele podia pedir para Deus que o pai fosse atrás dele. Mas não, você que vai atrás. Ele que foi atrás de resolver. Então, vamos pedir para Deus estratégia hoje. Vamos ver o que a gente tem falhado. Quais pontos a gente tem falhado. O que a gente pode aprender com a aula de hoje. E que a gente consiga plantar mais um pouquinho. Mais uma semana que a gente planta em direção ao nosso final do ano melhor. E em direção à foto, né, da semana passada.